Olá! Oi, meu nome é Renata. O meu também é Renata. Mentira, vocês acabaram de dar o play num vídeo que tem duas Gabrielas ao mesmo tempo. A gente vai estar aqui para analisar o livro 50 Contos de Machado de Assis. E a gente, antes de analisar esse livro, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor. Em seguida vamos falar um pouquinho sobre o livro. E aí a gente parte para análise de 4 contos presentes nesse livro. E espero que vocês gostem do nosso vídeo. Sim, para falar de Machado de Assis é importante a gente lembrar que ele participou de 2 escolas literárias ao longo da bibliografia dele. Primeiro ele foi do romantismo até 1836, onde ele escrevia textos românticos, e depois ele passou a ser um escritor do realismo, a partir de 1881, onde ele passava a escrever textos mais críticos que falavam sobre os problemas da sociedade em geral naquela época. Bom, agora nós vamos fazer uma breve análise sobre o livro. Pode começar. É importante dizer que, no critério de linguagem literária, Machado de Assis ele tinha uma linguagem muito complexa. Às vezes ele usava muitas figuras de linguagem, usava mecanismos que dificultavam a leitura. Pra gente hoje dificulta, porque é uma linguagem que a gente não conhece muito bem. E também ele escrevia muito na língua padrão, na forma culta, na gramática normativa da gente. Outro fato muito importante sobre o livro é o grau de complexidade, que ele usa bastante figuras de linguagem e traz uma complexidade maior à escrita. A multissignificação, que ele pode ser visto de diversas formas, com diversos sentidos. A liberdade de escrita, que ele mistura o ficcional e ele dá vida a seres inanimados, e a variabilidade da linguagem, que a gente vê que o livro dele ele acompanha diversas culturas, diversas mudanças culturais, e se torna sempre um livro, um conto novo, que apesar das mudanças ele ainda pode ser aplicado no presente. A gente agora vai estar passando para análise dos contos, e eu vou estar falando sobre o conto da escola, que foi um conto escrito em 1840, na circunstância histórica do fim do Império, abolição dos escravos e proclamação da República. Esse conto ele se passa numa escola do Rio de Janeiro e ele é escrito em primeira pessoa. O enredo desse conto é que se passa num aluno chamado Pilar, que ele é um ótimo aluno e que ele tem um amigo que ele é filho do professor. Esse professor ele é bem severo, ele é bem carrasco com os alunos, e ele tem um filho que estuda nessa classe. O filho dele, ele tem alguns problemas, algumas dificuldades em aprendizagem. E Pilar, o narrador, personagem dessa história, ele tem uma facilidade maior em aprender e absorver esses conteúdos. Então, esse amigo, ele pede a Pilar ajuda para que possa... ele não pede bem ajuda, ele faz um pequeno suborno. Tipo, ele tinha algumas moedas no bolso e ele ofereceu, em troca do conhecimento que Pilar ia passar para ele, esse dinheiro. E Pilar acaba cedendo, né? Primeiro ele acha que é brincadeira, mas depois ele entende que isso que ele está falando é realmente verdade, e ele acaba cedendo. Só que quando ele vai passar essa atividade para o amigo, um outro colega que está do lado deles acaba vendo, e acontece algo bem bacana, que só vai saber quem terminar de ler o conto. Bom, um dos contos que eu escolhi falar sobre foi o conto O Diplomático. Ele foi escrito em 1896 e é um conto que tem uma temática sobre traição amorosa, como a maioria dos textos de Machado de Assis. E aí ele é um texto da Escola Literária do Realismo, e o enredo desse texto, ele fala sobre a decepção amorosa que um homem muito ambicioso tem quando ele não consegue ficar com a filha do patrão dele, chamada Joaninha. E aí ele se apaixona por ela, porque a vida inteira ele tem procurado por um casamento perfeito, um casamento que lhe traga status, que lhe traga dinheiro. E aí ele acaba não encontrando essa pessoa, se apaixona por Joaninha, que é filha do patrão dele. Mas aí ele não consegue ficar com ela porque chega outra pessoa, um rapaz chamado Queiroz, que também tem muitas qualidades.
e ele acaba criando um pouquinho de inveja desse Queiroz, porque ele tem os olhares de Joaninha, ele percebe que Joaninha acaba ficando apaixonada por Queiroz, e ele acaba não ficando com ela, porque não dá tempo de se declarar, já que ele perdeu muito tempo na vida procurando por um relacionamento perfeito, um relacionamento que lhe trouxesse status, e aí ele acabou perdendo a pessoa por quem ele se apaixonou. E aí a lição de moral que a gente tira dessa história é que a vida inteira o personagem viveu em função de uma coisa material, superficial, e ele acabou perdendo todo o tempo que ele tinha gastado na sua busca pelo amor perfeito. O segundo conto que eu escolhi para falar, ele se chama Noite de Almirante, foi escrito em 1884, também é um texto que é da Escola Literária do Realismo, e ele também é um texto que tem uma temática de decepção amorosa. Conta a história de um homem que trabalhava embarcado e ele acaba se apaixonando por uma mulher no Rio de Janeiro, e aí eles fazem juras amorosas de fidelidade, sendo que ele é muito ingênuo e acaba acreditando na jura que ele fez junto com aquela mulher que ele ama. Vai viajar, passa a viagem inteira pensando em como ser fiel a ela, e aí ele acaba voltando e descobrindo que ela se apaixonou por outro homem. Ele fica louco, desesperado, e vai atrás dela para conversar. Quando eles começam a conversar, ela confessa, diz que tem outro e que ama outra pessoa, diz que o tempo passou, e aí ele fica muito reflexivo sobre a jura que eles fizeram e que não foi verdadeira. E aí o desfecho... Mais um conto que eu vou estar falando é Segunda Vida, que foi um conto escrito em 1884. Ele é escrito em terceira pessoa e ele conta sobre a vida de um senhor que chega simplesmente na porta de uma pessoa, bate e começa a contar como foi a vida passada, sonhos, desejos, tudo que ele viveu na outra vida, como ele voltou à vida, e ele começa a contar algumas experiências que ele viveu e ele vive nessa nova vida. E essa história ela tem um desfecho bem interessante, só que eu não vou contar e eu espero que vocês leiam para entender e saber como essa história termina. Gente, então esse foi o nosso vídeo, esse é o livro, tá? Né? E espero que vocês tenham gostado. E Renata, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Coração, amiga. Coração, dá nota pra gente! Uhul! Amamos você. Beijo. Tchau.